Olá, vocês estão no canal Efraim e hoje eu estou muito feliz, pois vamos gravar a respeito do capítulo predileto meu. É o capítulo que eu mais me identifico, é o capítulo onde eu tenho algumas experiências no passado, onde muitas coisas aconteceram como divisor de águas mesmo na minha vida. Então, esse capítulo 5 de João é um assunto extraordinário, para mim, pelo menos. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês algumas experiências, algumas coisas que já ocorreram na minha vida, no passado. Não exatamente neste momento, porque primeiro a gente precisa fazer uma leitura, eu preciso explicar algumas coisas para vocês. E o capítulo é um pouco extenso. Até a gente chegar lá no ponto onde ele vai falar do sábado, vai demorar um pouquinho. Porque para a gente fazer uma explanação, uma exposição da palavra de Deus dentro do assunto sábado, a gente precisa compreender o que Jesus falou antes, o que a história está narrando antes de chegar no ponto crucial, quando o sábado entra em cena, ou a discussão a respeito do sábado entra em cena. Então a gente precisa compreender o contexto, não só o contexto que foi falado um pouquinho antes, até mesmo alguns capítulos anteriores para ter uma compreensão melhor, porque a gente está falando do 5, você tem que ter em mente o que foi falado no 4. Você entendeu? Tendo em mente o que foi falado no 4, você tem que lembrar de pelo menos algumas palavras que foram ditas no capítulo 3. Embora essas divisões foram feitas por pessoas que foram formando a palavra em Bíblia, né? Vamos falar assim, em livros, a pessoa não pensou na gente no futuro, como ia ser. Talvez na mentalidade ou na intenção do coração das pessoas, era facilitar a leitura e o entendimento. E às vezes tem algum subtítulo, que acaba atrapalhando ou interrompendo algum assunto importante do qual a narrativa quer trazer para a gente. Mas agora, sem delonga, vamos partir então para a leitura. Vou ler desde o versículo 1 até um certo ponto. Vou dar uma parada para a gente analisar e fazer algumas explicações. Algumas e outras explicações, é claro que dentro do capítulo 5 não vai dar para falar também, beleza? Porque cada palavra tem uma série de informações atrás dela, escondidas, né? Então não tem jeito da gente ficar parando em cada palavra, em cada frase, para poder entender e meditar em cima dela. Então vamos lá. Capítulo 5, versículo de número 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. É interessante a palavra de Deus, né? Não sei se, para quem já está acompanhando aqui o canal, sabe que algumas vezes eu tenho falado, né, a respeito do sábado, a respeito da ceia, a respeito das festas, né? Então sábado, ceia, festa. Existe a nossa ceia, existe a ceia de Deus. Existe o sábado de Deus, existe o nosso sábado. Existe as festas de Deus e existe a nossa festa. Que nem no caso aqui, esse versículo 1, né? Passada estas coisas, o que foi falado no 4, contexto da mulher samaritana, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Então veja que o texto, a narrativa, está mostrando para a gente que não é, como que eu vou dizer aqui para as pessoas compreenderem a minha colocação, né? E não colocar no comentário depois falando que eu estou anulando alguma coisa. O texto está dizendo que era a festa dos judeus. E tem textos aqui nos evangelhos que vai estar acontecendo a festa mesmo, literal, da época, dos judeus, e Jesus não vai estar presente na festa. Porque tem aquele texto que Jesus fala, né, que eu vim cumprir a lei, os salmos e os profetas. Se Jesus veio cumprir a lei, então ele tem que estar presente na festa, porque a festa faz parte, né, do livro da lei. Pois é, aí que mora o perigo, né? A festa que está sendo mencionada no livro da lei é festa fixa, festa santa e festa solene, festa do Senhor, e são coisas santas. E é do Senhor. Só que ele ordenou para que os filhos de Israel praticassem, obedecessem e celebrassem essas festas. Acontece que nesse contexto, né, a gente sabe que as 10 tribos, o reino do norte não está presente. Eles estão espalhados no meio das nações.
Então não tem como eu olhar para uma festa igual essa que estava acontecendo na época de Jesus e dizer que a festa do Senhor Deus está se cumprindo ali, porque as 12 tribos não estão presentes. Deus fala da festa dele dando cumprimento, mas contemplando as 12 tribos na festa. Se as 10 tribos do Reino do Norte não estão presentes, então está acontecendo uma festa, assim, literal, ordenada por Moisés, no livro da lei, onde os judeus estavam comemorando. Só que a comemoração da festa literal, em que os judeus estavam comemorando, está totalmente fora do contexto do qual foi falado no livro da lei. Tanto é que Jesus constantemente vai repreender eles, em todos os sentidos. Então, aqui nesse caso, é a festa dos judeus e não a festa do Senhor, que no caso é a festa da Páscoa, né? Verso 2. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda. Tem vários significados, né? Vários nomes diferentes, depende da tradução que a gente lê. O qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então, esse tanque, na verdade, ele tem como uma linguagem simbólica, simbolizando para a gente que existe uma variedade de pessoas que têm problemas físicos. Eu vou ler o verso 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no canal, que eu já falei um pouco a respeito desse tanque, né? Não vou entrar agora nos pormenores. Existe todo um contexto, uma história real, realmente, mas muitas coisas aqui Deus quer que a gente enxergue outras coisas, não exatamente o ponto aqui do anjo agitar as águas. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Então, é uma pergunta até com humor, né? Você quer ser curado? Uma pessoa que está ali há 38 anos, né? Paralítico. Lembrando que na introdução do vídeo eu falei que Jesus veio para cumprir a lei, o salmo e os profetas. E principalmente nos profetas está escrito que quando chegasse essa época, ou seja, o dia que Cristo aparecesse na terra, nos dias da sua carne, ele curaria os enfermos, os aleijados, os coxos, os cegos, né? Daria vista aos cegos, o mudo fala, o surdo ouve. Muitas coisas aconteceriam quando chegasse esses dias. E aí, no caso, esse tanque, né, que está sendo mencionado, tem uma representação de muitas águas, de muitas nações. E no meio das nações há muitas pessoas enfermas, paralíticos, toda sorte de enfermidade que a gente imaginar. Ali, no caso, era literal. Os enfermos, as pessoas que estavam doentes, né? Mas quando você pega o simbólico e faz uma aplicação espiritual para as nações, o texto ali não está dizendo que cada nação tem que ter um tanque para as pessoas serem curadas, não é isso. Mas sim que os enfermos que estão representados naqueles enfermos literais, as pessoas que estão no meio das nações receberiam cura através de Jesus. Então, basicamente, seria esse o quadro, que o cenário, né? Olhando uma forma literal e atrás do literal se enxerga o espiritual. Não estou anulando a cura literal, pelo amor de Deus, gente. Não, melhor dizer, o 7, né? Respondeu o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você veja que a resposta do enfermo, ela foi sincera e honesta. Jesus disse: você quer ser curado? Ou seja, o enfermo, na mente dele, ele queria ser curado ali, através daquelas águas, ou que um anjo agitasse. Só que, na resposta dele, disse: olha, toda vez que o anjo desce e agita a água, outra pessoa consegue entrar primeiro que eu. E aí, quando eu estou quase chegando no ponto de eu cair na água, o anjo já terminou de agitar a água. Parece até uma coisa estranha, né? Vamos dizer assim. Poxa, não custava nada o anjo permanecer um pouquinho ali, uma meia hora, para a galera toda cair na água, todo mundo ser curado. Por que tem essa competição, abre aspas, para os enfermos? É justamente para a gente olhar para o campo espiritual e identificar e entender que existe muitas pessoas enfermas de fato nas nações e que precisam de cura.
Ao passo que essa cura deve ocorrer de fato, porque está escrito que quem crê é curado. Só que o ponto é que muitas pessoas focam na cura literal, querem demais a cura literal. E o próprio Jesus vai falar, né? Não adianta o corpo ser curado e a alma ir para o lago de fogo, ir para o inferno. Jesus quer que a alma seja curada, o espírito seja curado. E o corpo, consequentemente, vai ser curado dentro de um tempo. Não precisa ser na hora em que a pessoa recebe a cura espiritual. Porque o mais importante, a ênfase e o que Jesus quer oferecer é uma cura espiritual para a pessoa. Porque através daquela cura espiritual, ela vai alcançar a cura literal, sem dúvida. Pode, pode até ser que ela consiga atingir esse patamar só na ressurreição, mas ela vai ser curada. E, claro, automaticamente salva, né? Porque ela já foi salva antes. O detalhe é que as pessoas querem demais a cura literal, corre atrás do sinal e do milagre de Jesus. Até ele fala para a galera no capítulo 6, né? Quando ele multiplica os pães e os peixes, todo mundo comeu e se alimentou e encheu a barriga. E aí começaram a correr atrás de Jesus. E Jesus falou: olha, vocês estão atrás de mim por causa do pão e por causa do peixe que encheu a barriga de vocês, não porque vocês entenderam as minhas palavras. O povo correu atrás dele, seguiu ele por causa da comida. Tá entendendo? É claro que o milagre ali fala de coisa espiritual, sim, fala de transformar as pessoas, mas as pessoas estão preocupadas em ver sinais e prodígios, ou até mesmo de ter sua barriga cheia através dos sinais e prodígios. Só que ela não quer ter a alma, sabe, ter o espírito curado. No coração dela, ela não quer isso. Pelo menos quando ela põe em primeiro lugar a cura literal, põe em primeiro lugar os sinais e prodígios, e o espiritual fica para depois, já está dizendo para Deus que ela não quer o espiritual. Então, dentro desse campo, se olhando para o literal e visualizando o espiritual, é camadas, na verdade, né? Um negócio não tem fim, meu Deus. Senhor da glória. Verso 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Se coloca de pé, pega o teu leito e anda. Verso 9, né? Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o teu leito, se colocou em pé e começou a andar. E aquele dia era dia de sábado. Opa! Engraçado, né? Você vê que os evangelhos enfatizam muito as curas e os milagres de Jesus, né? Mas quando a cura acontece na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, os escritores não têm a preocupação ou o detalhe de mostrar pra gente, olha, essa cura aqui aconteceu numa terça-feira. Ó, essa outra cura aconteceu numa quarta. Essa outra aqui aconteceu de noite, numa segunda-feira. É claro que Jesus curava todos os dias, em todos os momentos, não tenho dúvida disso. Só que Deus, né, através do Espírito Santo, quando ele estava inspirando o homem a escrever, destacou o sábado. Por que será? Verso 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que este respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, a ele: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o homem que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Festa da Páscoa rolando. Jesus arcou fora. Eu vim para cumprir a lei. Eu tô fazendo você refletir. Veja que tem coisas que estão acontecendo na literalidade, que foi escrito na lei, só que Jesus não faz questão de estar presente, sabe? De participar. Opa, festa da Páscoa, como Moisés escreveu, deixa eu estar junto aí com vocês. Por que Jesus arcou fora? Verso 13 novamente. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já está curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Verso 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. 16. E os judeus perseguiram Jesus porque Jesus fazia estas coisas no sábado. Segura até aqui. Até aqui. Então vamos entender agora algumas coisas. Os judeus perseguiam Jesus porque ele fazia estas coisas no sábado.
O sábado existe uma lei, né, que foi decretada por Deus no comando de Moisés, e Moisés escreveu essa lei. 6 dias vocês trabalham e no sábado vocês descansam, porque no sábado nenhuma obra servil será feita. Acontece que a obra servil aponta para uma obra de escravidão. Então, é óbvio que lá no livro da lei, pessoas faziam obras de libertação no sábado, porque a libertação é o oposto de escravidão. Então, se eu estou em um sábado e praticando algo que traz libertação, ou que me liberta, logo eu não estou violando ou fazendo com que o sábado seja profanado. Acontece que os judeus olhavam para a literalidade sem pegar o espiritual, como eu vim falando para vocês. E, os adventistas fazem isso, o judaísmo fazem isso, e a igreja evangélica, num modo geral, também olha muito mais para o literal, sem absorver, sem entender o espiritual. Onde as coisas não andam e ficam patinando, né? Fica estagnado ali, fica no automático. Então, Jesus está praticando obras de libertação, que traz, além de libertar a pessoa, traz felicidade, sabe? A pessoa fica curada. Não, não tem coisa mais maravilhosa do que você se ver livre de uma enfermidade, de alguma coisa que sempre te joga para baixo. E os judeus não aceitavam isso. Mas não é apenas por causa do sábado. Tem mais coisas escondidas, né? No livro da lei, quando se trata de doença, de enfermidade, seja lepra, doença de pele, poxa vida. Tem várias, tem que meditar no livro da lei, né? Pegar lá os contextos, você vai ver que são várias enfermidades que surgiam no meio do povo. E quando surgia, era como se tivesse o pecado sendo exposto ali da pessoa. E aí o sumo sacerdote falava, ó, tá amaldiçoado. Você tem que ficar 7 dias em tal lugar, isolado, e tinha lá um ritual para a pessoa praticar para ela receber uma cura daquela enfermidade, daquela maldição. Terminou os 7 dias, ela vinha, se apresentava para o sumo sacerdote, o sumo sacerdote examinava aquela pessoa e ele declarava: você está limpo, você foi curado, você pode fazer parte, você pode novamente ser introduzido no corpo e praticar as festas e as obras que nós praticamos aqui. Caso o sumo sacerdote declarasse que a pessoa estava imunda, porque ela não foi limpa, né? Nem no caso, nem no terceiro dia, nem no sétimo dia, literal mesmo. Então tinha curas que acontecia ao terceiro dia, a pessoa já se ficava limpa daquele mal ao terceiro dia, mas acontecia de a pessoa ficar até 7 dias imunda, com lepra, com algum tipo de doença. No sétimo dia, talvez ela era curada. E o sumo sacerdote dava veredito. Ou foi curado ou não foi. E isso vem vindo, discorrendo, sabe, dentro do tempo, onde as curas tinham ah, um certo costume, uma certa forma de execução, literalmente. E vem vindo. Então, os judeus na época de Jesus, todos eles, quando alguém era curado, deveria ser feito da forma como Moisés escreveu e estabeleceu no livro da lei. E quando, no caso, aparece uma pessoa que foi curada, não da forma como está escrito no livro da lei, os judeus não aceitavam, porque, segundo o costume, os judeus rabinos, ou melhor dizendo, os sacerdotes, ou até mesmo o sumo sacerdote que tinha esse cargo, essa função no meio do povo, eles tinham todo uma preparativa até chegar aquele cargo. A pessoa não começava do nada, sabe? Tinha um histórico, tinha um trabalho ali a ser feito. Então a pessoa era levantada naquele cargo e ela exercia aquele cargo. E demorava, ou melhor, demora para a pessoa atingir esse cargo. Ou um sumo sacerdote, ou até mesmo um grande sacerdote, para trabalhar nessa área de cura. Declarar se a pessoa está curada ou não. Está amaldiçoado ou não. Tem demônio ou não tem. Então, para os judeus, para a pessoa ser curada, tinha que ser exatamente conforme está escrito no livro da lei, literalmente. Como esse paralítico, né, não foi lá com o sumo sacerdote se apresentar, né, para apresentar sua cura, sabe? Não praticou o ritual, tá entendendo? Do sistema dos fariseus da época.
Então, eles não aceitavam cura externa. E Jesus fazia isso, inclusive, no sábado, que quebrava, arrebentava com tudo, contraria tudo. A crença deles, a atividade, tudo aquilo, aquela cerimônia, sabe? Tudo aquilo que era envolvido na prática deles, que vem vindo do livro da lei, mas vem vindo da literalidade, sem entender o espiritual. Até mesmo sem dar atenção para os profetas, até mesmo para o próprio Moisés que escreveu a respeito do Messias. Tão cego a pessoa fica, por conta de ficar olhando para a literalidade da letra, sabe, para a regra, minuciosamente, tintim por tintim, e aí vai ficando o espiritual de lado e vai acumulando rejeição e rejeição para o Senhor Deus, porque é isso que acontece. Quando você pega uma coisa literal e quer praticar ela somente literal, sem entender o espiritual, Deus olha de cima e ele fala: aquele ali não entendeu a minha palavra. Aquele ali está acumulando, está bebendo e comendo juízo para si. Porque ele está tá cuidando da letra, né? Mas o espírito não está sendo vivificado. O espírito não está sendo exercitado. Vocês estão conseguindo me entender? Por que, que os judeus perseguiam Jesus? Pelo menos por dois motivos. Um era a regra de como a pessoa tinha que ser curada, é através do sumo sacerdote, do livro da lei, sabe, tudo aquilo ali. E a segunda era por conta de, no caso, o sábado. O sábado não poderia fazer nada, absolutamente nada, né? Na literalidade. Porque para eles toda obra é obra. Eles não conseguem discernir o que é uma obra que traz libertação e o que é uma obra que traz escravidão. Ou até mesmo uma obra secular, né? Pelo menos esses dois motivos, né? Era motivo dos judeus acusarem Jesus de violar o sábado. E além de violar o sábado, fazia essas curas externamente, né? Fora do contexto de vida deles, de prática deles. E agora a gente vai continuar lendo. Mas eu fiz essa introdução, essa primeira parte, só para vocês entenderem a literalidade das coisas quando elas não são compreendidas, né? Conforme Deus quer que a gente entenda, a gente pega um outro caminho. E esse outro caminho é sem volta. É um caminho de fanatismo, é um caminho de robótico, sabe? É uma coisa muito perigosa, né? E é uma coisa sensível. Parece que quanto mais você caminha naquela prática, naquele zelo, naquela fanatismo, é uma coisa tão sensível, mas vai deixando você mais zeloso e aparenta até uma santidade mesmo. Você não faz muitas coisas, você deixa de fazer para tomar cuidado para para você não ser contaminado com algumas práticas que você pode estar executando ali na literalidade por conta do fanatismo e da cegueira que você está vivendo. É uma coisa muito ruim. E é uma coisa assim que é de anos que a pessoa pratica. E é muito difícil você convencer ela do contrário. Isso que é o pior. É muito difícil você convencer a pessoa a isso. É como Jesus fala, né? É mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico, entrar no reino dos céus, né? Por conta do dinheiro. Mas é essa mesma ideia que você tem que pegar. Para você convencer um pastor, uma pessoa que já faz 40, 50 anos que ele está ministrando a palavra de Deus, já de uma forma robótica há muito tempo, se você tentar mudar a conduta dele, o ensino dele, tudo que ele falou, que ele viveu, é como se estivesse tentando arrancar uma perna, um braço dele. É muito difícil você conseguir mudar a mentalidade deles. É muito difícil. Impressionante. Agora vamos entrar pro contexto aqui da onde eu falei do início, né? Que toca bem na minha vida, muito na minha vida. Tocou, continua tocando, eu tenho certeza que vai tocar mais ainda. Mas respondeu-lhe Jesus: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E aí a gente volta para o 17. Verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque ele não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Queridos, recapitulando agora o que a gente trouxe do versículo 1 até o 18, por questões do sistema religioso, tanto o da época quanto o atual, é a mesma ideia. Você não precisa mudar em quase nada. Se olhar para o sistema religioso hoje, é o mesmo que os judeus praticavam. Tudo isso que eu falei em cima dos judeus, você pode colocar na igreja templo hoje, CNPJ. Pode colocar sem medo. É a mesma ideia, é o mesmo contexto.
Mas Jesus lhe disse: Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, para os judeus, Jesus está dizendo: Meu pai está trabalhando hoje. Hoje é sábado, mas meu pai está trabalhando, porque ele não descansou, porque o sábado dele ainda não chegou e nem o meu. E outra coisa, isso é uma resposta literal de Jesus para eles. Só que essa frase de Jesus: Meu pai trabalha até agora e eu também, significa que Deus está agindo constantemente à minha volta e à tua volta. O tempo inteirinho Jesus está trabalhando. A cada segundo que você olhar no relógio, ou melhor, se você voltar um minuto atrás, Jesus estava trabalhando. Se você passar um minuto à frente, Jesus está trabalhando. Ou seja, o Senhor Deus, melhor dizendo, né? Primeiramente e depois Jesus. Até isso a gente precisa entender. Existe o trabalhar de Deus e o trabalhar de Jesus. Jesus não trabalha sozinho e nem o Senhor Deus. Os dois trabalham em parceria. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está constantemente agindo à minha volta. Deus está constantemente agindo à sua volta. Você precisa demais compreender essa verdade. Você precisa demais entender e inculcar ela na sua mente. Você não pode se esquecer disso. O tempo inteirinho Deus está trabalhando à sua volta. O tempo inteiro Deus está trabalhando à minha volta. Eu estou frisando, eu estou repetindo que essa fala é importante, queridos. E eu vou repetir ela mais vezes. Quando você transfere essa ideia de perseguição, primeiramente por causa das curas, existiu a cura literal que Jesus fez, porque aquela cura literal aponta para uma cura espiritual, no caso, o paralítico. O paralítico não pôde ser curado através do sistema dos fariseus da época. O paralítico espiritual atual, hoje, é aquele que não consegue andar. Lembra que a palavra de Deus fala de um caminho santo? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Só que para chegar ao Pai tem uma caminhada, tem uma jornada para o fulano e para o cicrano. Não tem como você chegar a Deus sem caminhar, sem andar. Tem uma caminhada, entendeu? Tem uma corrida a ser corrida e você precisa entender isso. E nessa corrida, se você é paralítico, se você possui algum tipo de enfermidade, no caso a paralisia, porque o homem aqui era paralítico há 38 anos. Pensa numa pessoa que faz 38 anos que é paralítico espiritual. Como que seria isso? A pessoa não anda, ela não consegue se deslocar sozinha. Pode até conseguir, mas é preciso de pessoas para carregar ela, para levar ela para lugares. Então, quando você consegue transferir a cura para o mundo espiritual, ou para o entendimento espiritual, você vai ver que a carta aos Hebreus fala, né? Que foi preparado um novo e um vivo caminho através do véu. Então, o caminho é para levar até Deus, certo? Até o trono. Então, esse caminho, para você acessar ele, você precisa caminhar. Por isso que a palavra de Deus fala para levantar as mãos cansadas, né? E, e dar uma sacudida nos joelhos vacilantes, sabe? Os joelhos tróficos, joelhos atrofiados, porque a pessoa está cansada da caminhada, ela faz tempo que ela está andando. Sabe quando você anda muito e dá dor nas pernas porque você andou demais? Aí você precisa de um descanso, de um refrigério? É a mesma ideia. A palavra de Deus tem um caminho para nós seguir. E esse caminho, ele é árduo, não é fácil. E para andar neste caminho, você precisa estar saudável para você chegar ao seu objetivo, que é o trono da graça. Um novo e um vivo caminho foi aberto e foi preparado. Só que aí, no meio das nações, lembrando lá da introdução, no meio das nações há muitas águas, né? Nos tanques da vida, nas nações, os enfermos e os paralíticos precisam receber esse acesso. Esse acesso é Cristo. Só que para chegar até Cristo, Deus precisa iniciar uma obra em fulano e beltrano. João 6,44. Ninguém, Jesus falando, ninguém pode vir até mim se o meu Pai que o enviou o trouxer essa pessoa. E eu vou ressuscitar ela ao último dia, melhor dizendo. Ninguém pode chegar até Jesus sem antes ter passado pelo processo de ensinamento ao Senhor Deus. Porque é o que Jesus vai falar na sequência, né? Porque está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Então, Deus trabalha no homem, de alguma forma faz esse homem ficar curioso, mexe no coração do homem, mexe na mentalidade, deixa ele doidinho por Jesus. E esse homem começa a procurar Jesus. Quer Jesus, quer Jesus, quer Jesus. Aí você começa a ir atrás de Jesus, até chegar ao ponto de você entender que tem um caminho para você seguir.
E esse caminho vai te levar até Deus. Ninguém pode vir até mim se o Pai que me enviou o trouxer essa pessoa. E eu vou ressuscitar ela no último dia. Queridos, isso não é calvinismo, tá? Isso, pelo amor de Deus, não é calvinismo. Isso é uma demonstração da palavra de Deus, como Deus trabalha no homem e como Deus se relacionava com Jesus, e Jesus está revelando como é o relacionamento dele com o Senhor Deus e passando a bola para nós. Se nós quisermos possuir tal relacionamento, precisamos observar essa sequência de trabalho deles. Verso 19: Então lhes falou Jesus: em verdade eu vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ele vir o Pai fazer. Porque tudo quanto este fizer, este quem? O Senhor Deus. O filho também o faz semelhantemente. Verso 20: Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo quanto faz. E maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos amaravilheis. Falando de obras, obras que trazem libertação, obras do Espírito, obras do Senhor Jesus nos indivíduos. E essas obras de Jesus nos indivíduos não é feita, não é executada pelo sistema religioso, tanto do fariseu quanto do atual. Porque se fosse para levar à risca o literal, todas as curas, eu não estou misturando, não, tá? Não me esqueci do versículo que a gente leu, não, já que a gente volta nele. Todas as curas que foram feitas por Jesus, Jesus passou a bola para os apóstolos. E os apóstolos praticaram muitas curas literais. Junto com as curas literais, a mensagem espiritual, entendendo o espiritual. Após a morte dos apóstolos, você vai ver que essa cura cessou. Você vai ver que a galera que veio depois dos apóstolos já não mais puderam praticar essas curas. Essas curas foram sumindo, consequentemente a mensagem foi se perdendo, a mensagem genuína foi perdendo o seu auge de entendimento na mente das pessoas. Aos poucos ela foi se perdendo e foi perdendo as doutrinas, sabe, foi entrando, as mensagens mistura de literal sem entender o espiritual, ou o outro espiritualiza demais, não entende o literal, e foi bagunçando, e chegou aos nossos dias de uma forma totalmente bagunçada. De forma que hoje as pessoas não entendem o que lê, pega o literal e quer copiar, quer fazer de forma literal o que Jesus fez literal, que aponta para um espiritual. Mas com isso eu não estou anulando. Jesus pode curar em qualquer momento. Em qualquer circunstância, Jesus, eu creio que ele pode trazer cura, que ele pode ressuscitar, ele pode fazer qualquer coisa por intermédio de qualquer pessoa. Não estou anulando isso. Eu estou dizendo que o auge das curas, das coisas que aconteciam na época de Jesus e dos apóstolos, cessou. Acabou. Agora acontece uma cura aqui, outra lá. Mesmo assim, você vai examinar com detalhe, a coisa é duvidosa, porque foi maquiada, ela foi mexida. De alguma forma, ela não é uma cura autêntica, é isso que eu quero dizer. Um milagre autêntico. Ok, como eu falei na introdução, ela é muito mais importante, muito mais, mil vezes mais importante do que a cura literal. Só que as pessoas estão atrás das coisas literais, tanto cura quanto sinais e prodígios literais, por causa do status, né? Não é por causa do Senhor Deus. Elas querem que Deus use elas para fazer uma obra aqui, outra acolá, para que o ego dela seja exaltado através da cura, daquele milagre. Porque se acontecer de fato, ela vai ser colocada num patamar e vai ser idolatrada. Então o coração dos homens hoje é desta forma. Quase todos. Quase todos têm esse desejo, sabe? Esse intuito, a mentalidade está dessa forma. E aí fica difícil de Deus trabalhar, fica difícil de Deus agir. E aí isso é um prato cheio para o diabo entrar e fazer a coisa acontecer, como a gente tem visto. Então, o que eu quero dizer é, agora sim, eu ameacei 3 vezes de falar uma coisa e não falei, mas agora eu vou falar. Então, o sistema religioso da época, os fariseus, os mestres da lei, toda a galera que perseguia Jesus porque ele fazia cura no sábado, violava o sábado, e Jesus se fazia igual a Deus, né? Jesus dizia que era Deus, era seu próprio Pai. Eu hoje sou um desigrejado. Se eu falar para alguém que está num templo cultuando, no CNPJ, e dizer que eu sou filho de Deus em Cristo Jesus, ele vai dizer: você não é, você é desigrejado. Eles não aceitam que eu seja filho, porque eu não estou praticando o que eles estão praticando.
Porque para eles só vale, só é filho quem está praticando o que eles estão praticando. Então eu não sou filho. E eu não sou curado, inclusive, para eles. Porque a cura, né, que aconteceu comigo foi externa, não foi lá dentro. A cura aconteceu comigo externa, assim como muitos que estão me ouvindo, que foram curados, era cego, tá vendo, era surdo, tá ouvindo, não falava nada, agora tá falando. Só que nós que já passamos por esse processo de cura, estamos caminhando na verdade, né? Deus está limpando aos poucos. Não posso dizer 100% que eu estou limpo, que eu estou curado. Mas uma boa parte eu tenho certeza que eu fui curado. Só que eles não aceitam essa cura. E se eu for, como que eu vou dizer aqui para você? Olha, se eu chegar lá e falar para eles, olha, eu fui curado espiritualmente, fui liberto. Eles vão dizer, não, você não está curado nem aqui nem acolá. Primeiro porque você é um desigrejado, você não faz parte do corpo. Como você foi curado? E como que você é filho de Deus? Você não é filho de Deus. Então eu não posso falar para eles que eu sou filho. Assim como Jesus não podia falar que era filho de Deus para os judeus. Porque para os judeus, o que Jesus fazia e falava era uma blasfêmia. Assim como as coisas que eu faço e falo aqui no canal. Para muitos pastores é uma blasfêmia. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo, inclusive. Então, a cura que acontecia na época, justamente em dias de sábado, ou ali, num contexto onde os religiosos estavam em cima, né, vamos dizer assim, perseguindo Jesus e observando, inclusive, eles não aceitavam, assim como o sistema não aceita hoje. Porque eles querem ver uma cura autêntica, mas tem que ser na forma que eles estão oferecendo ali. Se não acontecer uma cura de dentro da igreja, ou pode até acontecer uma cura lá na casa de fulano, mas o fulano tem que ter alguém ligado àquela igreja, sabe? De alguma forma a cura aconteceu por tabela. Aí ele pode até aceitar, porque de alguma forma o status, né, da cura vai atingir o meu nome. A pessoa fala, mas de onde que ele é? Ah, ele é da igreja tal, lá do pastor tal. Ah, então o poder de Deus está na vida daquele homem lá. Por isso que a cura aconteceu nesse aqui. Ou seja, eles têm lá um sistema que se você está praticando e participando do corpo, do CNPJ, então sim, se acontecer cura lá dentro, foi Deus que curou. Mas as curas externas, onde são feitas, né? Isso estou falando apenas no campo do desigrejado, né? E existem curas que acontecem em lugares, como eu vou dizer assim, que não tem acesso nenhum. O muçulmano se converte lá, porque Jesus aparece para o cara, se revela para o cara lê lá na Bíblia, foi curado. O cara se converte, é uma cura. E é a maior cura, inclusive. O maior milagre é esse. Não tem um milagre maior do que uma cura de uma pessoa acordar para a vida. Receber Jesus de fato através das Escrituras, sem ninguém falar com ele. No meio do mato, os índios. Em vários lugares acontecem essas curas. Só que essas curas o sistema não aceita. Tá entendendo? Assim como os judeus não aceitavam. E se você falar para eles ainda, vamos pegar aqui o contexto de João 8, né? Se você falar assim, não, mas eu sou da casa de Israel, do reino do norte, Efraim. Aí eles vão falar, não, isso aí é coisa de Israel, coisa do passado. Né? Isso aí é coisa do passado, isso não tem nada a ver. Eles vão falar. Daí eles vão pegar e falar assim, nós somos descendência de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão em Cristo, porque Paulo fala em Gálatas, está em Colossenses, está não sei aonde, Romanos. Então, segundo a promessa que foi dada a Abraão, nós somos co-participantes da mesma promessa, a igreja em Cristo. Só que Abraão, eles pulam essa parte. Abraão gerou 12 tribos, e as 12 tribos fazem parte. É o meio pela qual Deus está falando de abençoar todas as famílias da terra em Cristo. Mas se falou das 12 tribos, eles não aceitam. Eles querem Abraão, mas não aceitam o que está acontecendo com as 12 tribos. O mesmo os judeus da época era assim. Eles não aceitavam o reino do norte. Não se davam com o samaritano. O samaritano não é filho de Abraão, não. Nós somos. O próprio Jesus fala para ele: ah, se vocês fossem de fato filho de Abraão, vocês praticavam as obras que Abraão praticou. Porque Abraão nunca fez uma coisa dessa. Vocês estão querendo me matar? Pulando para os nossos dias. Abraão saiu da Babilônia quando Deus falou: sai daí da Babilônia, Abraão, e vai para um lugar que eu te mostrar. Fala para alguém dos sistemas, sai daí do meio deles. Vai ver se eles obedecem. Abraão saiu da Babilônia, mas cadê? Vocês é descendente de Abraão, por que vocês estão aí na Babilônia? O que vocês estão fazendo aí na Babilônia? Sai da Babilônia, ué. Pratica as obras de Abraão, então. Tenha coragem, tenha fé. Sair da Babilônia, inclusive, é uma decisão muito importante. E requer fé. Se não consegue sair da Babilônia, é porque não tem fé. Se não tem fé, não é descendente de Abraão. É descendente do diabo, né? Que é o pai de vocês. E é o que Jesus está falando lá em João 8. É a mesma ideia. O que acontece lá em João 8, você pode transferir para o sistema que dá certo. É isso que Deus quer que a gente entenda, inclusive.
Está entendendo o contexto da cura, do sábado? E lembrando que, inclusive, o detalhe do sábado, que é o sétimo dia, né? O terceiro dia já ficou para trás. Se está olhando muito para o sábado, que é o sistema, a coisa literal, o terceiro dia já ficou para trás. Está pisando já no terceiro dia. Vou ler novamente o verso 19, né? Que eu li e não expliquei. Então lhes falou Jesus: em verdade eu vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que somente vir vai fazer. Porque tudo quanto este faz, o filho também faz igualmente. Então veja só que verso revelador. Esse aqui é o versículo mais revelador do capítulo 5 de João. Para mim, tá, queridos? O 19 e o 20, 17, 19 e 20. É os mais reveladores para mim. Eu tenho, sabe, N experiências já vividas, praticadas em cima desse texto. Vamos lá. Jesus está dizendo que ele próprio, na condição de filho, não faz nada, absolutamente, ele não move um músculo, partindo dele mesmo. Tudo que Jesus fazia era porque o Pai, ele estava vendo o Pai fazer. Não faço nada por minha própria iniciativa. Então, nós, na condição de filhos, não podemos fazer nada por nossas próprias iniciativas. Temos que fazer como Jesus fez, ficar observando para ver o que o Pai está fazendo, porque o Pai trabalha todo o tempo. Lembra que eu falei? João 17, João 5,17? Meu Pai trabalha até agora. Então Deus está continuamente trabalhando à sua volta e à minha volta. Observar e identificar qual é a atividade do Senhor Deus à minha volta. Quando eu identifico a atividade do Senhor Deus à minha volta, o meu papel de filho é fazer algum ajuste, sempre tem ajuste para fazer, porque Deus não para, Deus está sempre trabalhando, sempre se movendo. Se você ficar parado, você não vai conseguir seguir Deus, muito menos Jesus. Você tem que seguir Jesus um dia de cada vez. Na verdade, é uma hora. A cada uma hora, você tem que atualizar a movimentação de Jesus. Assim como o Pai. Meu Pai trabalha até agora e está constantemente agindo ao meu redor. Então eu preciso identificar a atuação do Senhor Deus à minha volta, fazer o ajuste necessário no que eu estou fazendo para o que eu vejo o meu pai está fazendo, vou lá e faço igual. Tá entendendo como é que é a pegada? Primeiro você identifica a atividade, obra de Deus, obra de libertação. Deus está trabalhando ali. Aí você, e detalhe, quando você consegue enxergar, visualizar que Deus está trabalhando em algum lugar, essa revelação, essa demonstração passa a ser um convite, passa a ser um chamado. É como se Deus tivesse, vem filho, vem trabalhar aqui comigo, vem ver o que eu estou fazendo. A revelação, quando você identifica aonde Deus está trabalhando, passa a ser um convite para você se envolver na obra em que Ele está realizando. Assim Jesus fazia de contínuo. Fico observando para ver o que é que meu pai está fazendo, porque tudo quanto eu vejo meu pai fazer, eu vou lá e faço igualmente. Lembra que Jesus fala lá em João 15? Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece grudado em mim, este vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, Deus está trabalhando, eu preciso identificar. Faço o ajuste necessário quando eu identifico onde Deus está trabalhando, e aí eu começo a frutificar, porque Deus começa a trabalhar através de mim. Tá entendendo? Porque eu, na condição, na minha própria iniciativa, eu, Márcio, se eu começar a fazer qualquer coisa por minha própria iniciativa, eu não vou dar fruto. Para pensar quando eu abri esse canal aqui para falar da palavra de Deus. Você acha que isso partiu do Márcio mesmo ou porque Deus de alguma forma trabalhou na minha vida para que eu o fizesse assim? Se eu tivesse partido na carne, na força do braço, abrir o canal para falar da palavra de Deus, certamente o canal não estaria onde está hoje. Não estaria. Então, todas as decisões, tudo que a gente vai fazer relacionado à palavra de Deus, é necessário tomar esse cuidado. Olhar onde que Deus está trabalhando. Meu pai trabalha até agora. Primeiro passo, identificar onde Deus está trabalhando. Segundo passo, fazer o ajuste necessário. Lembra quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai do meio da Babilônia, da parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não disse para Abraão, vai em tal lugar. Ele não deu endereço. Olha que relacionamento lindo. Não deu endereço. Não falou para Abraão, olha, Abraão,
Então, você tem que estar flexível à voz de Deus e quando ele falar, você tem que obedecer, mesmo sem saber o que vai acontecer depois. Mas Abraão teve que fazer um ajuste, ele teve que se despedir do seu pai, da sua família, teve que, como é que se diz, fazer uma reunião com o pessoal lá para ver quem ia com ele, quem não ia, quem ia ficar. E para onde que nós vamos? O que nós vamos fazer, Abraão? Não me interessa para onde nós vamos. Nós vamos começar a caminhar para algum lugar. Deus vai mostrar o caminho, Deus vai mostrar o lugar. Mas isso é loucura, Abraão. Pelo amor de Deus, rapaz, você tem que ter um norte, tem que ter uma direção. Isso aí, como é que fala? É loucura porque ninguém sai fazer uma viagem sem se programar antes, sem saber para onde vai. O que você está fazendo, Abraão? Você acha que Abraão não escutou isso? Ajuste. Então, quando você faz o ajuste, você precisa ter fé. Porque a obra, a atividade do Senhor Deus não é qualquer atividade. Não é uma atividade qualquer. É uma coisa assustadora. Você vai precisar exercitar fé para poder fazer o ajuste. Voltando, recapitulando. Primeiro ponto, identificar onde é que Deus está trabalhando, porque ele trabalha até agora. Segundo ponto, eu vou ter que fazer um ajuste. Porque quando eu identifico onde meu pai está trabalhando, vem o ajuste. Não é fácil o ajuste. Você vai arrumar confusão com a esposa ou com o marido, na família, de alguma forma. Pode ter certeza. Não vai ser moleza, não. Não é ajustezinho espiritual só na mente. Ah, eu acreditava com o arrebatamento secreto, agora eu sou um pós-tribulacionista. Não é esse ajuste que eu estou falando. O ajuste é doloroso. O ajuste requer fé, requer ação. E mais do que ação, requer um relacionamento contínuo. Se tiver pecado, ali entre você e Jesus já não dá pra você saber a direção. Então é um relacionamento contínuo. Eu não estou dizendo que você não vai pecar. Claro que peca. Eu peco, sim. Só que você tem que ter a sensibilidade de estar na presença de Deus e pedir perdão. Tá sempre se reconciliando com Ele. Não é se reconciliando todos os dias. Se reconciliando a cada vez que o pecado chega. E acontece e você identifica. Eu sei que tem pecadinho que às vezes a gente passa batido. Muitos. Mas o importante é estar sempre em relacionamento. Sempre em contato com Ele. Sempre consciente, né, dos pecados, né, das coisas que estão acontecendo. Para que você saiba quando ele está falando, como que ele está agindo. Para você fazer o ajuste necessário. Você veja que identificar onde Deus está trabalhando já é uma revelação grande, muito grande. E quando você identifica, aquela revelação é um chamado. Ó, eu estou trabalhando aqui. Só que para você entrar aqui, você tem que se santificar. Porque para você chegar perto de mim para trabalhar comigo, você tem que se santificar. E aí você sabe que a palavrinha santificar é um leque que tem vários pontos para você olhar, né? Tem sua prática de pecado secular, que acontece quase que naturalmente todos os dias, por sermos pecadores, de fato. E existe a santificação com relação às doutrinas, do que é falado, do que é ensinado. Então ela tem pelo menos duas camadas. Uma é no campo secular, da sua vida externa, sua vida diária, e a outra é o que você está comendo, o que você está se alimentando. Essas duas santificações, pelo menos. Está vendo que o ajuste requer fé e ação depende do relacionamento. Porque a cada passo você vai precisar saber que lado que eu vou agora, para que lado que eu vou, qual que é a palavra. Vou, fico, sento, deito, respondo, não respondo. Tudo isso é possível. Eu já vivi isso. Hoje eu estou meio relaxadão, para falar a verdade. No caso do relacionamento diário com o Senhor Deus, ter direções todos os dias para cada situação da minha vida. Mas eu já vivi isso, eu posso falar para vocês que é possível. Eu já vivi, já aconteceu muitas coisas. Uma experiênciazinha, rapidinho que eu vou falar aqui. Aconteceu umas 2 semanas atrás. Eu estava gravando a respeito do sábado e foi bem no dia, assim, entre a gravação e o que eu estava vivendo na vida real. E eu estava gravando a respeito do sábado, que o pessoal, inclusive o vídeo é Lembra-te do sábado para o santificar. Esse é o tema do vídeo. E no vídeo, eu vou fazer um resumo bem pequenininho aqui. E no vídeo eu estava falando que as pessoas focam no sábado, no sétimo dia, mas esquecem do terceiro dia, que é o mais importante. E ao terceiro dia tem toda a obra da cruz, né? Gigantesca a obra, o entendimento, sabe? É um leque espetacular. E nesses dias que eu estava meditando, trabalhando essa mensagem, sabe? Deus trabalhando, e eu já estava eu tinha gravado inclusive, mas tinha mais coisas para Deus falar, sabe? E ali processando a mensagem,
respeito de terceiro dia e sétimo dia. Entrou um gesseiro para trabalhar no mesmo local que eu estava trabalhando. Inclusive, eu gosto de ouvir o áudio lá da Bíblia, né? Aí no dia que ele chegou, ele já trouxe uma caixinha de som, uma baita de uma caixa maior que a minha, soltou um forrozão lá e pau no gato sem massagem, trabalhar. E aí o som da caixinha dele abafou a minha, não podia ficar. Fiquei uma semana e meia sem poder ouvir os meus áudios, né, no trabalho. Escutando forró ainda, pô. Miserável. Só que até aí tudo bem, sabe? Eu tô vacinado, graças a Deus, sou curado com isso. Só que uma das músicas, no primeiro dia já identifiquei isso, né? Uma das músicas que tocou na caixinha dele, a letra diz, né? Vamos, vamos profanar a terça-feira. Vamos. São quatro palavras que o refrão usa. Vamos profanar a terça-feira, vamos desmoralizar a terça-feira, vamos tirar o crédito da terça-feira e vamos. São quatro. Querido, o que, que é isso, rapaz? Ou seja, é semana terça-feira literal, mas está falando do terceiro dia. Vamos profanar o terceiro dia. Vamos bagunçar o terceiro dia. Vamos arrebentar com o terceiro dia. Que no caso é a obra da cruz. O que, que eu entendi? Deus mostrando para mim que essa questão da terça-feira na música ali, que o mundo ouve, é o diabo trabalhando ali em cima da mente das pessoas para fazer eles não dar valor pro terceiro dia, espiritualmente falando. Porque fala da cruz. Tá conseguindo fazer a ligação? Eu estava gravando a respeito da valorização ao terceiro dia e não ao sétimo. Aí a música veio no mesmo tempo que eu estava gravando. Vamos desmoralizar a terça-feira, vamos acabar com esse negócio de terça-feira. Senão a terça-feira tem que acabar, vamos riscar do mapa. Não pode esse negócio de terça-feira. Terça-feira tem que ser profanada mesmo. A terça-feira tem que ser desmoralizada. Ah, aquilo gritou nos meus ouvidos. Percebe? A atividade do Senhor Deus à tua volta, está conseguindo entender? Então, você tem que fazer a ligação do que você está vivendo, do que você está lendo, do que você está pedindo, para você poder identificar o que Deus está falando, para você processar. É claro que isso não explica tudo. Uma dica para vocês entenderem como que as coisas funcionam e como você vai perceber ser direcionado através da circunstância. Porque por conta da nossa vida não estar corretamente diante de Deus, nem sempre a gente vai pegar no ato a revelação. Então Deus vai se utilizar muito da circunstância à nossa volta. Então, às vezes Deus fala através da boca da minha esposa. Às vezes Deus fala através da boca do meu parceiro de trabalho. Às vezes Deus fala através de uma pessoa que eu não conheço e que não tem nada a ver com o meu contexto de vida. Vou ler mais uma vez. Então lhes falou Jesus: em verdade, eu vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ele vir o Pai fazer. Porque tudo quanto isto faz, o filho também o faz semelhantemente. Verso 20. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo quanto faz. E maiores obras do que estas ele mostrará, para que vocês se maravilhem. Então o Pai ama o Filho. Então o Pai ama Jesus. Só que o Pai também ama nós. Porque através de Cristo também somos filhos. Tá entendendo? Então o Pai ama o Filho. E o Pai mostra, porque lembra que é o Pai que trabalha? O Pai trabalha. E quando o Pai trabalha, o Pai faz o quê? O Pai envia o indivíduo até Jesus. Lembra que eu falei um pouquinho antes, agora há pouco? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o trouxer essa pessoa. Então Deus é quem traz a pessoa. Então o Pai ama o Filho e o Pai trabalha no Filho para levar o Filho até Jesus. Tá entendendo? Que existe uma obra do Senhor Deus para ser identificada até você chegar na presença de Jesus e trabalhar junto com Jesus, inclusive. Porque Jesus fala para os seus discípulos, né? Quando ele estava falando do envio, inclusive, do Espírito Santo. Lá em João 14. Quando o Espírito Santo chegar, no caso é o outro Consolador, mas é o próprio Jesus, né? Porque ele fala, ó, porque aonde eu estiver, ó, Jesus falando para o futuro, aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. Mas quem? É o Filho. Aonde eu estiver, estará também o meu servo. Jesus está onde? Ele está lá no céu, no terceiro céu, não é? Diante de Deus, junto com Deus. Quem que está aqui então? É o Espírito Santo. Mas o que Jesus diz? Aonde eu estiver, ali estará também aquele meu servo. Inclusive, isso refuta a teoria da Trindade, né? Terceiro Deus, né? Se o próprio Jesus falou, onde eu estiver,
no futuro, porque o outro Consolador é o próprio Jesus também. É uma outra forma de Jesus trabalhar. Aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. Entendendo tudo o contexto que eu estou falando, tá? Não é para qualquer um isso aqui, não. E maiores obras lhe mostrará para que vocês se maravilhem. E desde então, queridos, desde as mínimas experiências que eu tive no passado, dentro desse contexto, as coisas vão aumentando, né? Maiores obras Deus vai mostrando. E eu tenho alguns projetos aqui que eu preciso de muita fé para agir de acordo com o que Deus está mostrando. Vocês estão entendendo? Porque Ele trabalha constantemente à minha volta e à sua volta. Desde que eu esteja no relacionamento com Ele, se o pecado não estiver atrapalhando, eu estou vendo a atividade dele. E Ele está trabalhando em mim. E Ele está me levando até Jesus. E Jesus está trabalhando. E onde Jesus estiver, ali estará o meu servo. Continuação. Verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Veja que agora o contexto que o verso 21 está falando de ressuscitar e vivificar. Então, Jesus ressuscitou muitos mortos. Agora, vivificar já não sei. Entendeu? Na literalidade. Porque na literalidade, Jesus levantou lá o filho da viúva Naim, né? Ressuscitou o menino. Agora, se Jesus vivificou o menino após a ressurreição, literal, aí eu já não sei, porque a Bíblia não dá margem. Certo? Só que agora, isso de forma literal, né? Agora, quando você pega a segunda camada, que é espiritual, Jesus, quando ele morreu ao terceiro dia, ele já me ressuscitou com ele, já ressuscitou você com ele. Já fomos ressuscitados com Cristo, como Paulo fala. Só que agora falta a parte de vivificação. A vivificação vem por meio da cura, por meio da palavra. A palavra é espírito e vida. Ele vai falar isso no capítulo 6, né? Inclusive é o contexto da ceia. São palavras de vida e espírito. As palavras que eu vos tenho dito são palavras e espírito, ou espírito e palavra. Palavra de vida e espírito. Trocando as informações. Então, vivificar significa ser acordado. Então, quando você está acordado, aí o campo muda. Aí muda para muito grande. Porque uma coisa é você identificar através da oração a atividade de Deus e o seu agir, você trabalhar e caminhar na obra de Deus. Outra coisa é você estar acordado. Tá entendendo? Então, acordado é melhor ainda. Poxa, aí o campo abre e abre bonito. Já dormindo, abre aspas, já dormindo é gostoso você entender, porque essas coisas que eu estou falando para vocês, de condução, de observar onde Deus está trabalhando, muitas coisas eu percebi na época do sono. É claro que quando eu comecei a perceber estas coisas, sim, desencadeou, ao conhecer o assunto das duas casas, as festas, desencadeou a abertura do canal, desencadeou um monte de coisas. Ou seja, porque eu estava sendo vivificado. E ao ser vivificado, você está sendo acordado. Percebe? É interessante demais isso. Isso pode estar acontecendo com muitos de vocês que estão me ouvindo. Começando a ser vivificado agora, ou quando o entendimento está chegando, irmãos, e o coração pulsa, e Deus fala, e você fala, e o Espírito confirma. Puxa vida, tá casando direitinho, estou entendendo. Estou vivendo isso, eu estou percebendo isso. Eu estou vivenciando essas coisas. Então, você está sendo vivificado. Está sendo vivificado e vivificado você vai ter mais facilidade em entender as coisas que eu estou falando. No caso, identificar onde Deus está trabalhando e fazer o ajuste necessário para poder estar com Ele, aonde Ele estiver. 23. A fim de que todos os honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. 24. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Processo de vivificação. Sai de um contexto de morte e começa a caminhar num contexto de vida eterna. E não entra em juízo, ou seja, não, porque você está num contexto de primeira ressurreição e sobre estes que ressuscitaram, está lá em Apocalipse 19, né?
a segunda morte não tem poder, ou seja, você não vai ser condenado. Você não corre o risco de estar num trono branco para ser julgado. Ao passo que outras vão ser levantadas no trono branco e passar pelo processo de julgamento, né? 25. Em verdade eu vos digo que vem a hora e ela já chegou, ô glória, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quem é que vai ouvir a voz do Filho de Deus? É quem está sendo vivificado. E quando você ouve a voz do Filho do Homem, quando você ouve a voz de Deus, você eu vou ler novamente. Em verdade, eu vos digo que vem a hora e ela já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Lembra que eu falei para vocês? Eu estava morto, eu estava numa condição de sono e comecei a despertar, comecei a acordar com esses contextos, com essas palavras. Quando eu comecei a acordar, eu saí de um mundo de morte e passei para um mundo de vida, porque já chegou de fato. Só que existe dois tipos de ouvir a voz de Deus. Tem essa aqui que ele está falando, que é o nosso contexto. Você está acordando, você está começando a ouvir a voz dele, talvez está bem pequenininho, talvez está um pouco ainda, mas ela vai crescer. Vai chegar uma hora que vai ser nítida a voz dele e você vai sair. Então, e ouvir a voz de Jesus, nesse caso, ouvir é sair dela. É nessa hora que ele está falando. Lá em João 10 tem a explicação mais detalhada ainda. Porque tem a ver com ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quando elas ouvem, elas saem para fora. Sai para onde? Sai da Babilônia, sai do templo. É isso que está falando em João 10. E quando sai para fora, encontra pastagem. Encontra fala, um pasto verde, né? Tem água tranquila, tudo belezinha para a galera que sai. Mas vamos voltar aqui para o contexto. 25, né? Então eles ouvem, e quando eles ouvirem, eles viverão. Aí tem vida no filho. Está no contexto de vida eterna. 26. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham no túmulos ouvirão sua voz e sairão. Aqui já no contexto de ressurreição. Olha lá, não vos maravilheis disso. Mas o que eu não preciso maravilhar? Porque já é maravilhoso, né? Você ouvir a voz do pastor e começar a seguir ele e caminhar de fato para a vida eterna. Só que agora você vai ouvir a voz, no caso é na sétima trombeta, né? Porque aqui ele vai falar, ó, verso 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então são dois momentos cruciais na nossa vida, né? Oh, coisa linda, hein? O primeiro é quando você ouve o sai dela. Sai. Você vê que o contexto de Abraão não sai, não, não, não fica solto. Sempre. Por isso que a Bíblia usa Abraão como exemplo. Porque ele se encaixa certinho nesse perfil. Abraão teve obras, ele saiu. Ele foi o pai dos que iam possuir fé, né? Dos que iam herdar o reino. Então tem que praticar as obras de Abraão. Então, isso é lindo demais. Então são dois momentos cruciais. Um é quando você ouve a voz do Filho do Homem e sai de um contexto de morte e vai para a vida. Aonde que está o contexto de morte? Aonde você está na religião, aonde você está no CNPJ, onde você está num contexto de fariseu, contexto de mestre da lei. É os quatro nomes lá que perseguia Jesus, né? Fariseu, mestre da lei. Então o sistema religioso está num contexto de morte. É claro que alguns dentro dos sistemas são verificados lá dentro. Os 12 apóstolos, por exemplo, saíram do templo. Eles ouviram a voz do Filho do Homem e saíram. Assim como muitos ouviram a voz de João Batista e saíram do templo e foram batizados. Então, o primeiro momento é sair da Babilônia, sair do templo, literal, sai da letra, aí você ouve a voz do Filho do Homem, sai do contexto de morte e entra num contexto de vida eterna. Se permanecer, né, é o que ele vai falar mais para baixo, no próximo capítulo, tem que permanecer, não é só sair de um lugar e ir para o outro. Aí é permanecer. Permanecer no relacionamento, permanecer na prática, permanecer praticando a fé, sabe, obedecendo, no relacionamento, inclusive. Aí, mais tarde, você vai ouvir de novo a voz dele, mas aí vai ser para sair do túmulo. Isso é lindo demais. Verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma como porque eu ouço julgo.
o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, mas sim a daquele que me enviou. Você veja que ele frisou novamente: eu não faço nada por minha própria iniciativa. Se Jesus, que é Jesus, o próprio Filho de Deus, não fazia as coisas por sua própria iniciativa, além de ser própria iniciativa, Jesus também possuía uma vontade própria, que é o texto que ele está falando aqui, ó. Eu nada posso fazer por mim mesmo, na forma como ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade. Jesus tem uma vontade própria, só que ele não procura ela, e sim a daquele que me enviou. Então, o nosso papel, no caso de filhos, é não ficar focado na nossa própria vontade, porque temos uma vontade própria que é pecar, sim, em todos os sentidos, mas sim termos a, a vontade de fazer a vontade daquele que nos enviou. Quem que é que nos enviou? O Senhor Deus. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou outro cher. Então quem traz a pessoa é Deus. Então é Deus quem envia a pessoa até Jesus. Tá vendo? Então nós temos que fazer a vontade do Senhor Deus em Jesus. 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho já não é verdadeiro. E olha que ele tinha ó, autonomia para isso, hein? Eu não tenho, mas ele tinha. Ele poderia testificar dele mesmo, porque ele não pecou. Mesmo assim, eu não testifico a respeito de mim mesmo, mas o meu testemunho, se eu testificasse de mim mesmo, eu, Jesus, então o meu testemunho não é verdadeiro. É porque ele está falando do Pai, né? 32. Outro é que testifica a meu respeito, e eu sei que é verdadeiro o testemunho daquele que dá de mim. No caso, a pessoa que foi trabalhada por Deus, a pessoa vai até Jesus, e aquela pessoa, quando ela chega em Jesus, ela dá testemunho do Senhor Deus, ou do próprio Jesus, porque daí o testemunho da pessoa se torna verdadeiro. Você vê que Deus está, na verdade, tá honrando a gente, né? Tá dando glória para nós, mas ele é o merecedor dessa glória. Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que vocês sejam salvos. 35. Ele era a lâmpada que ardia. Ele quem? Ele fala de João Batista agora. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava. E vocês quiseram, por algum tempo, se alegrar com a luz dele. 36. Mas eu tenho um testemunho, eu tenho um maior testemunho do que o João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Você vê que ele está dizendo que o testemunho dele é maior do que o do João, porque ele faz milagre. E João não fez nenhum milagre. Contudo, ele ainda disse, só que João é o maior do que todos os profetas, né? É um mistério grande isso, hein, gente? Mas por causa das obras, né, que ele está realizando e por causa de tudo que Deus já falou a respeito dele, sim. Então, o testemunho de Jesus é maior do que o do João, obviamente. 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem me dado o testemunho de mim. Jamais tem ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ou seja, ele está falando agora para os judeus, né? Vocês nunca viram o rosto dele. Nunca ouviram a voz do meu Pai. Pessoal do sistema. 38. Também não tendes a sua palavra permanentes em vós, ou seja, eles não têm um relacionamento contínuo com o Senhor Deus. Porque não credes naquele que me enviou. Vocês examinam as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Isso é pesado, hein? Sei, entretanto, que não em vocês não tem amor a Deus. Vocês não amam a Deus com sinceridade. Vocês não amam a Deus. Jesus está falando para os judeus da época, literalidade, mas como tudo que está sendo falado na camada espiritual vai atingir o pessoal do sistema, não tem jeito. Parece até que eu sou contra totalmente o sistema. E de fato sou mesmo, né? Sou mesmo. Se está errado, se Jesus é contra, por que eu sou a favor? Por que eu vou ser a favor? E sei que isso eu tenho falado nos vídeos. Eles não amam a Deus, não amam a palavra. Sinto muito, não amam. Porque se amasse, ia cuidar dela, não ia deixar fazer o que eles fazem.